João 1. Em João 1 começa apresentando Jesus como o verbo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós sabemos que verbos são classes de palavras que expressam, conotam fatos, ação, processos ou mudança de um estado. No momento da criação, Deus tudo criou com o verbo haja, verbo haver. Tudo, você lê Gênesis 1, ele foi estabelecendo, haja luz, haja limite das águas, haja terra. E assim Deus criou aquele haver, aquele verbo que atuava, aquele verbo era Jesus. Jesus é o verbo de Deus. E João foi sábio e recebeu essa revelação do Senhor. No princípio era o verbo, ele era aquela palavra criadora, ele era aquele que estava no princípio da criação. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então a palavra criadora estava na boca de Deus. E aquela palavra criadora era o próprio Deus. Era o próprio Jesus se manifestando na criação. E diz então, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Por ele quem? Por Jesus, pelo verbo. Jesus estava ali, era Jesus atuando pela palavra liberada da boca de Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então em Cristo está a vida e esta vida é a luz dos homens. Esta vida que Cristo pode dar aos homens é a luz que pode guiar o ser humano realmente ao caminho eterno que é a presença do Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque Ele é a luz, Ele é a vida que guia os homens até a plena manifestação de Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, Cristo, quando se tornou carne, estava aqui na terra. Era a luz manifesta aos homens, mas os homens não compreenderam que ele era a luz. Eles não compreenderam que ele era Deus encarnado. Eles não compreenderam que Jesus era o verbo, a palavra criadora de Deus em carne. E diz então a palavra do Senhor, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Em Cristo, quando Cristo pisa na terra, ali estava a luz verdadeira. A luz do sol, a luz da lua, né? Que na verdade é do sol, a luz criada pelos homens, porém, a luz verdadeira está em Cristo Jesus. Desde que ele pisou nessa terra, nele está a luz verdadeira que pode guiar todos os homens. Por isso que a Bíblia diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente por Jesus a pessoa chega ao Pai, porque Jesus é o Pai encarnado. E nós vemos então a Bíblia dizendo, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, Jesus, que é Deus em carne, veio para o ser humano. Mas o ser humano que foi criado por Deus não reconheceu, não quis. Além disso, especificamente, Jesus veio para os judeus. Jesus veio no meio dos judeus, aqueles que
conheciam a palavra, que, entre aspas, alegavam conhecer a Torá, a vontade de Deus, e, no entanto, os seus não o conheceram. Aqueles que se diziam adoradores do único Deus verdadeiro não conheceram ao Deus verdadeiro em carne. E diz então: mas a todos quanto o receberam, a todos que creram no seu nome, foi-lhes dado poder de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo é muito importante, porque nem todos são filhos de Deus. Muitas pessoas acham que todo ser humano é filho de Deus, que toda criatura é filha de Deus. Não, queridos. O ser humano é uma criatura comum, que nasce assim como nasce, né? Um ser humano é um animal racional, né? Ele tem uma capacidade, eles têm dotes diferenciados, mas assim como nasce animais irracionais, assim nasce o ser humano, por causa daquilo que é a capacidade, o dom que Deus deu de multiplicação aos animais racionais e aos animais irracionais. Ou seja, nem todo ser humano é filho de Deus. A Bíblia fala: a todos que o receberam, a todos que creram no seu nome, foi-lhes dado o poder de serem filhos de Deus. É muito importante você entender isso. E então, João fala que existem 3 classes de pessoas na Terra. Por que nasceram? E então João explica. Uns nasceram pela vontade uns nasceram pelo sangue. O que seria isso? Nasceram do sangue. Há pessoas que nasceram para continuidade familiar. Há pessoas que nasceram, né? Você já viu aqueles termos, né? O sangue azul, né? Precisamos dar continuidade ao nosso sangue. Então, são pessoas que nasceram simplesmente para dar continuidade a uma linhagem, a uma família, etc. e tal. E João fala disso, que quem é filho de Deus, se torna filho de Deus por crer em Jesus, não é simplesmente alguém que nasceu do sangue, que nasceu por causa da continuidade familiar. Existem milhares de pessoas no mundo inteiro, bilhões, né, que nasceram do sangue. Nasceram para dar continuidade à sua linhagem, à sua família, etc. E João fala: o segundo tipo de pessoa que está na terra, aqueles que nasceram por causa da vontade da carne. Então são pessoas que vieram ao mundo e você vai ouvi-las falar: meus pais nem me queriam, eu fui um fruto do acaso, né? Elas nasceram simplesmente por causa de um coito, né? Da relação sexual. E elas foram produzidas ali, germinadas, e nasceram por causa da vontade da carne, o desejo da carne, o ato sexual gerou-as. E elas às vezes nem foram amadas, nem queridas ou desejadas, mas foram até um susto, né? E João fala sobre essas pessoas. E o terceiro tipo de pessoa que João fala, que é as pessoas que nasceram por causa da vontade dos homens. O que seria isso? São aquelas pessoas que já são planejadas, né? Então, uma terceira espécie de pessoa que está na Terra é aquela que os pais planejaram. Elas nasceram por causa da vontade dos pais que desejaram, que ansiaram: vamos ter um filho, vamos ter uma filha, vamos planejar essa criança, etc. Então, João fala que existem essas 3 espécies de pessoas na Terra e, contudo, elas não são filhas de Deus. Para se tornar filho de Deus, são aqueles que recebem a Jesus, que reconhecem o seu nome. E então ele continua dizendo: o Verbo se fez carne. Jesus, que era a palavra de Deus criadora, se fez carne e habitou entre os humanos, cheio de graça e de verdade. Então Cristo mostrou ali realmente toda a misericórdia,
todo o favor divino, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, Cristo é o único Filho realmente de Deus, unigênito do Pai. Todos os demais que se tornarem até eu nascer de novo das águas e do Espírito, eu era filha de quem? Filha da minha mãe. Tá entendendo? Filha do meu pai. Você, se você não nasceu das águas e do Espírito, você é filha dos seus pais. E João fala sobre isso, que Jesus é o unigênito do Pai. Ele foi o único homem que nasceu aqui nessa terra, que verdadeiramente não era uma criatura. Não foi um ser criado por causa da vontade do homem, por causa da continuidade de um sangue ou por causa da vontade da carne, um ato sexual, não. Cristo era o unigênito do Pai que manifestava a sua graça e a sua bondade. E diz então, a lei foi dada a Moisés, mas a graça e a verdade foi dada por Cristo Jesus aos homens. Então o ser humano conhecia a lei por causa de Moisés, mas a graça ele pôde conhecer, que é o favor imerecido, essa condição de se tornar um filho de Deus, o ser humano conhece através de Jesus. Ele que revelou o Deus que nunca tinha sido visto por ninguém. O Deus que nunca foi visto por ninguém foi revelado em Cristo Jesus. Qual era a condição do mundo, queridos? O ser humano estava adorando o sol, as estrelas. O ser humano estava adorando estatuetas, a imagem de homens, a imagem de animais. O ser humano estava adorando tudo, menos Deus. Eles tinham perdido a direção, a visão e a condição de conhecer o Senhor. Então, o Deus invisível se tornou manifesto aos homens através de Jesus Cristo. Então, Deus eterno resolve vir em carne para mostrar ao ser humano quem ele era verdadeiramente. E ele veio com toda a sua graça, com toda a sua verdade, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia e com toda a sua justiça, para se revelar ao homem, para que o homem que precisava de algo visível, pudesse enxergá-lo como o Senhor, o Salvador da humanidade. De contraponto, Jesus disse, bem-aventurados que não viram, mas creram. Mas de qualquer forma, hoje, nós temos uma visão e total conhecimento de quem foi Jesus, por aquilo que nos foi deixado na Bíblia Sagrada. Então, muitos viam em João Batista que anunciava a luz, mas ele não era a luz. E perguntaram a João Batista, você é o Cristo? Você? E ele disse, não, eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aquele que vem após mim, que eu não sou digno nem de desatar as alparcas do pé dele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou simplesmente a voz do que clama no deserto. Então ele era a voz que anunciaria o Verbo, que traria ali para os judeus na época a conscientização de que a voz dele traria a conscientização de que o Verbo de Deus estava no meio deles. E então João Batista diz, eu batizo com água, mas está um no meio de vós que vos batizará com fogo e vocês não o conhecem. No dia seguinte, João Batista encontra Jesus e ele já começa a apontar e dizer, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o Cordeiro de Deus. Por que essa visão de cordeiro? Porque era o cordeiro pascal,
que foi sacrificado lá antes da saída do Egito, lembra? Que libertou-os do Egito e impediu o anjo destruidor de entrar na casa deles. Então ele apresenta Jesus já como cordeiro, queria libertá-los do domínio do mundo, queria libertá-lo daquele cativeiro que eles viviam e iria garantir e assegurar a proteção contra o anjo destruidor e matador, porque vocês lembram? O anjo veio sobre o Egito e matou ali todos os primogênitos que não estavam debaixo da marca do sangue do cordeiro. E João diz: aquele que me mandou batizar nas águas disse que o homem que eu batizasse, sobre quem descesse o Espírito Santo, este era o Messias, o escolhido de Deus. E então ele aponta para Jesus, porque esses sinais ocorreram com Jesus Cristo, e João Batista diz: eu não o conhecia. João Batista, se você pensar, ele estava em Betânia, ok? Jesus estava na Galileia toda a sua vida, logo eles não se viam mais, embora fossem primos, ok? E quando ele vê Jesus, o sinal que ele recebe se confirma conforme Deus havia lhe dado. Naquele momento, alguns seguidores, por ouvirem da boca de João Batista que era a voz, que Jesus era o Cordeiro de Deus, diz então que André já passa a seguir a Jesus. Esse André era irmão de Pedro, Simão Pedro, e ele avisa Simão Pedro: olha, chegou, já está entre nós, o Messias prometido. E então Simão Pedro avisa Filipe. Filipe também vai em frente e avisa Natanael que aquele que era o prometido das nações estava no meio deles. Natanael, que era um judeu extremamente íntegro, recebe o convite por parte de Filipe para ir até Jesus, que era o Messias, e ele vai meio duvidoso, afinal da Galileia ninguém que era realmente de capacidade ou potencial saía da Galileia, que era a cidade de onde Jesus veio. E, no entanto, ele chega perto de Jesus com todo o seu conhecimento, mas era um judeu muito íntegro, e Jesus começa a falar com ele muitas coisas profundas. É uma das pessoas que Jesus fala coisas mais profundas no momento do seu chamado. E ele fala o nome de Natanael, fala das qualidades de Natanael, que ele era um judeu sem nenhum dolo. E então Natanael fica assustado: como o Senhor sabe de mim? E então Jesus fala: eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. É interessante, né? Porque na verdade ali Jesus se revela como Deus para Natanael, querendo dizer, era muito usual, era costume sentar-se embaixo de árvores para fazer oração, né? Para prestar culto. E ele era um judeu tão zeloso que estava fazendo sua oração a Deus debaixo de uma figueira, e o Senhor Jesus ali manifesta: eu te vi quando você estava lá, porque na verdade Deus tinha visto aquele homem em oração, Deus tinha visto aquele homem se entregando e cultuando a Deus. Natanael fica muito espantado, mas o Senhor fala: você está espantado pelo que eu te disse? Mas a partir de agora você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então você percebe o que é o poder da oração, né? Como Deus vê, né? Deus fala: olha, eu te vi ali, você estava orando ali. E que Deus possa dizer a mesma coisa de você, né? Eu te vi ali naquela praça, eu te vi ali naquele ônibus, eu te vi, né? Que isso é maravilhoso. O Senhor te via quando você falava com Ele, quando você orava a Ele. De qualquer forma, João 1 é tremendo. É a manifestação mais perfeita e a revelação plena de que Jesus Cristo é Deus em carne. Ele veio em carne, literalmente, e se manifestou aqui como homem, ok? Ele comeu, bebeu, vestiu, ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui como homem. O Verbo se fez carne
e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Ele manifestou a imagem do Deus invisível, o Deus que ninguém conhece, nunca ninguém viu, se fez conhecido em Cristo Jesus. Se você, até hoje, é um ser humano comum, uma criatura, né? Nasceu pela vontade dos homens, foi projetado, nasceu pela vontade da carne, foi simplesmente o resultado de uma relação sexual, ou nasceu por causa do sangue, quer dizer, para dar continuidade a uma linhagem, ao nome da sua família. Então eu te convido para que você nasça de Deus, receba Jesus, creia no nome de Jesus. E você vai ver, João explica depois a necessidade de nascer de novo, se batize. E você, quando levantar no batismo, você sepulta a velha criatura. Aquela que nasceu, né, filho do humano, é sepultado. Então você ressurge como um filho de Deus por crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fique na paz.